E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro, esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalmente falar sobre a história da saga que nunca aconteceu da DC, que seria o Crepúsculo dos Super-Heróis, a história perdida do Alan Moore. Na verdade, essa história até é considerada um possível fim do universo DC. Caso não tenha visto, tá aqui o vídeo aqui acima que eu falei sobre os personagens, a divisão deles em 7 tribos ou casas, né, meio que um estilo Game of Thrones. Então assiste lá, dá o like lá no vídeo lá, dá aqui também. Então vamos para a história. Mas antes, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o porquê essa história não saiu, né, um pouquinho desses bastidores. Se o roteiro estava praticamente completo, o que aconteceu? Na verdade, o Alan Moore começou na DC lá na revista do Monstro do Pântano e passou por vários personagens, inclusive com o Batman, né, lá na Piada Mortal. Também passou pelo Superman, naquela história O que Aconteceu com o Homem do Amanhã, né, aquela história que encerrava o Superman pré-crise. E além disso, ele criou grandes lanternas verdes, né, como o Mogo, literalmente um grande lanterna verde, que é um planeta, e também o Sodanyat, né, que é um Daxamita, que é basicamente um Superman lanterna verde. E ele encerrou seu ciclo na DC com dois dos trabalhos mais marcantes da carreira dele, que seria o V de Vingança e o Watchmen. E devido à falta de consenso na negociação dos direitos tanto dos personagens do Watchmen como do V de Vingança, o Alan Moore ele decidiu deixar a DC e o Crepúsculo dos Super-Heróis nunca aconteceu. E teve até uma conversa vazada entre o Alan Moore e o pessoal da DC, né? Talvez até o Júlio Schwartz que estava conversando aqui. E até esse vazamento conta como seria essa história do Crepúsculo Esmeralda, né? Então seria meio que uma carta, um e-mail, acho que nem e-mail tinha na época, e vazou no meio dos anos 90. Mas a DC decidiu só recentemente, em 2020, liberar oficialmente essa conversa para o público lá numa revista chamada DC, através dos anos 80, O Fim das Eras. Essa revista, na verdade, é um compilado de histórias dos anos 80 e no final, como extra, tem justamente essa carta dessa conversa. E é muito interessante você ler essa carta, porque assim, o Alan Moore tinha uma preocupação em fazer uma história, além de ser boa para ler, ser uma história rentável comercialmente, né? Ele queria até que fosse produzida action figures, camisetas, vários itens que pudesse ser vendido também a partir dessa revista. Ele queria até evitar o que a Marvel fez lá com Guerras Secretas, que foi só basicamente juntar personagens por juntar, né? E sem ter uma grande consequência por trás, como mortes permanentes e uma história realmente que atraísse a atenção. E ele ainda cita que essa história do Crepúsculo dos Super-Heróis não precisaria ser canônico, pode muito bem ser um futuro alternativo, porque as pessoas aceitaram muito bem o que aconteceu lá com o Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Lá é um futuro alternativo, não obrigatoriamente vai ser o futuro do Batman desse universo DC. Então não precisaria ficar cobrando, essa história vai acontecer ou não. Então, essa ideia de ter graphic novels, ideias fechadas, né, sem amarras cronológicas, sempre foi muito bem defendida pelo Alan Moore. É porque, assim, acabava evitando que tem aquelas grandes sagas e tem obrigatoriamente os tie-ins, né? Então, às vezes o autor tá fazendo a sua história, ele tem que parar de contar a sua história lá no arco que ele tá fazendo para inserir esse personagem dentro dessa grande saga, acaba atrapalhando bastante. E no final, esses tie-ins nem realmente acrescentam muita coisa. E ele até termina essa carta falando que queria justamente adaptar a história da lenda do Ragnarok para os deuses nórdicos, né? Meio que seria o crepúsculo dos deuses, só que a versão aqui da DC. Então, sem mais, vamos começar aqui a história, né? Na verdade, ela se passa em 3 instantes diferentes do tempo, mas basta se preocupar somente com uma delas, né? Na verdade, aqui começaria com um prólogo, com uma única página, no final do ano de 87, em algum bar de Nova York, o Constantine está lá bebendo sozinho, quando uma moça loura entra no bar e pergunta ao Constantine se ele tem um isqueiro. Mas ele, assim, acaba não respondendo, ele fica só encarando essa moça meio que paralisado. Depois disso, a história vai, né, um flashback no começo desse mesmo ano de 87, onde o Constantine também recebe uma visita de uma pessoa que ele não conhece. E essa pessoa é uma versão futura do Hip Hunter, uns 20 anos no futuro. Não fica claro, né, quanto tempo no futuro essa história se passa, mas estou chutando aqui um número. E assim, esse Hip Hunter ele conhece tudo sobre o Constantine. Aliás, ele veio para o passado a pedido do próprio Constantine do futuro
para alertar sua versão do passado. Aí o Hip Hunter conta que esse futuro onde ele veio é o mais provável que aconteça. Porque assim, no futuro tem várias linhas cronológicas. Porque se você viajar para o passado é único. Mas se você viajar para o futuro, existem infinitas, né, realidades. Ele queria tentar, né, fazer alguma coisa para esse futuro apocalíptico nunca acontecer. Então daí a história corta e começa justamente a contar o que seria esse futuro da DC. No meio dos anos 90, a sociedade estava meio que entrando em colapso, não é explicado nessa carta o porquê ainda, e daí os vilões tentam tirar vantagem desse caos. Então a Liga da Justiça, unida com vários heróis, ter também vários outros grupos, como os Titãs, Combatentes da Liberdade, vários heróis avulsos, entra em ação e decide pela primeira vez usar a força bruta e deter os vilões para sempre, né? Ou seja, matar algum deles. E eles foram tão eficazes que começaram a ser vistos como a única força, a única maneira de manter essa ordem. E esse é meio que um plot parecido até com o Injustice, então aquela história lá dos Lords da Justiça lá do desenho também. Então, assim, um grupo de heróis, né, liderados pelo Superman, acabava eliminando os vilões na força bruta e mantinham a ordem e também mantinham meio que uma ditadura. E para manter a paz na Terra, né, essa união desses heróis, acabaram banindo todos os aliens para fora do planeta. Né? O Caçador de Marte, os Tanagarianos, todos os Lanternas Verdes, inclusive os da Terra, abandonaram, né, o planeta e fizeram uma base de operações em uma das luas de Marte. E essa decisão de banir os aliens acabou dividindo a opinião do próprio grupo de heróis, que se dividiu em grupos, ou melhor dizendo, aqui como Alan Moore fala, em casas. E a primeira delas seria a Casa de Aço, formado pela família do Superman. Ele se casa com a Mulher Maravilha, né, que agora adota o nome de Superwoman, né, e eles vão ter 2 filhos, o Superboy e a Supergirl. A próxima seria a Casa do Trovão, formada pelo Capitão Marvel, que agora aqui é casada com a Mary Marvel, e tem como braço direito o Capitão Marvel Jr., e futuramente, né, o Capitão Marvel e a Mary Marvel vão ter uma filha que seria a Mary Marvel Jr. Você pode até ver que esses nomes é meio provisório. E depois vai ter a Casa dos Titãs, né, formado justamente pelos Jovens Titãs, liderados pelo Asa Noturna, que também é meio psicopata aqui. Tem também a Casa da Justiça, que seria liderada pelos restantes dos heróis da Liga da Justiça, né, que não se aliaram nem com o Superman, nem com o Capitão Marvel. Também teria a casa, que seria formada pelos supervilões que sobreviveram lá naquele primeiro massacre. A seguinte seria a Casa dos Mistérios, que é composta por todos os seres mágicos da DC. E por fim, a Casa dos Lanternas, que é justamente desses aliens unidos que estão lá operando lá na Lua de Marte. Então já falei basicamente tudo, todos os detalhes de quem compõe todas essas casas na parte 1, então corre lá para ver. Se passam vários anos e o ponto crítico da história seria um casamento programado entre um dos membros da Casa de Aço e um da Casa de Trovão. No caso da Casa de Aço, quem vai casar seria o Superboy, né? No caso, o Superboy, filho do Superman, com a ex-Mulher Maravilha aqui, né? A Superwoman. Só que esse Superboy, ele é meio psicopata, né? Ele é bem agressivo, até os pais são meio preocupados com o comportamento dele. E aqui ele iria se casar justamente com a Mary Marvel Jr., né? Que é filha lá do Capitão Marvel com a Mary Marvel. E só que a Mary Marvel Jr. não queria se casar, né? Ela meio que estava meio relutante, só que esse seria meio que um casamento político, né? Para ter a união dessas duas casas, porque essas duas casas unidas, aí, no caso, eles poderiam controlar todo o planeta. Até o Superman, né, e a Superwoman queriam também que a outra filha deles, né, no caso a Supergirl, se casasse também. Estava até tentando encontrar um outro pretendente, mas o Capitão Marvel Jr. não queria, não estava interessado nela, né? Até porque depois é contado que a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr. são apaixonados e vivem um romance às escondidas. Talvez até a Mary Marvel Jr. seja filha do Capitão Marvel Jr. Então meio que um caso de famílias bem louco aqui, né? E caso esse casamento aconteça, até a população geral da Terra estava também preocupada, porque ainda nesse futuro eles tinham um pouco de liberdade, né? Então talvez com essa união acabaria tudo, né, com a grande ditadura. E até as demais casas estavam planejando se unir para não deixar esse casamento acontecer. E enquanto isso, existem outros heróis que não adotaram a casa e vivem de forma independente, né? Por exemplo, o Arqueiro Verde e a Canário Negro, eles trabalham em um jornal
né, desse mundo. E de vez em quando eles trabalham com questão, né? Até que o questão vive investigando coisas. Inclusive ele está investigando um assassinato misterioso de um anão, né? Que nessa história aqui um anão foi numa casa, um prostíbulo no caso, e ele subiu para um quarto com um garoto de programa. E algumas horas depois, quando foram ver, o pescoço desse anão estava quebrado e a garota sumiu. E esse assassinato vai ser muito importante no final dessa história. Ah, e um detalhe importante também, que voltando um pouco para a Casa do Trovão, é que o Capitão Marvel e a Mary Marvel, o casamento deles, na verdade, também é meio que uma união política, né? Mas para mostrar que eles têm uma família, que eles têm a força. Mas assim, eles nunca tiveram justamente esse relacionamento amoroso. E recentemente ele tentou melhorar esse relacionamento com a Mary Marvel, o que acabou até deixando ela meio preocupada, né? Porque vai que justamente ele estava querendo se apaixonar e podia estragar esse romance escondido que ela tinha com o Capitão Marvel Jr., então tava meio assim. Só que o Capitão Marvel tava meio estranho. Além de tentar melhorar, ele também tava meio sumido de outras obrigações que ele tinha. Mas ao mesmo tempo ele começou a mudar também sua rotina. Por exemplo, um ritual que ele sempre fazia era conversar bastante com o seu malhado, e uma coisa que ele parou de fazer isso. Enfim, ele estava meio estranho, meio nervoso, talvez seja por causa do casamento, vai que desse algo errado. E para deter esse casamento, a Casa dos Titãs e da Justiça estava planejando um ataque surpresa à Casa de Aço e do Trovão no dia do casamento, né, no caso. A dos Vilões e a Casa dos Mistérios não queriam se meter, mas no fim a Casa dos Vilões topam em fazer esse ataque também. Paralelo a isso, tem o John Constantine, né, desse futuro, não é do passado, só para deixar claro. E aqui ele tinha um plano que ninguém sabia o que era. Ele ficava obtendo informações aqui e ali, fazendo parceria com outros grupos, né, aquele seu velho hábito de manipular as pessoas. Mas assim, ele até entra em contato com o Batman, né, que o Batman não tinha uma casa, ele vivia meio escondido junto com o seu grupo, né, o Conselho dos Assassinos. Aí também o Constantine vai falar com vários personagens, vai falar com o Doc Savage, vai falar até com o Tarzan, é uma maneira de incluí-los no seu plano. Então meio que o Constantine estava fazendo um jogo duplo, né? Até ele combinou também com o Adam Strange, que tinha a tecnologia do teletransporte Zeta, para ganhar a confiança dele e dos aliens para ajudar nesse ataque no dia do casamento aqui na Terra também. Ele meio que estava prometendo assistência a Deus e o mundo, né? Até que o momento que ninguém sabia realmente qual eram suas intenções. E tem um momento chave na história. O Constantine ele vai até a Casa do Trovão conversar com o Capitão Marvel e revela justamente esse plano, né, da Casa dos Titãs e da Casa da Justiça de atacar eles no dia do casamento. Mas ele pede que ele não se envolva e deixe o Superman e sua família lutar só, né? O Capitão Marvel pergunta o porquê que ele estaria ajudando a Casa do Trovão, e o Constantine pega seu famoso isqueiro, né, e usa para acender um cigarro e diz: "Você sabe por quê?" O Capitão Marvel começa a ficar com um olhar meio de susto, né, meio que paralisado, enquanto que o Constantine só dá uma risadinha. E no fim, o Capitão Marvel decide confiar nesse plano do Constantine. E como se não fosse o bastante, o Constantine ainda estava buscando duas pessoas. Um deles seria o Ouro, né? Membro dos Homens Metálicos. Aliás, eu sempre quis fazer um vídeo sobre os Homens Metálicos. Deixa aqui nos comentários se você quiser, né, que isso aconteça. E um outro também que estava procurando seria chamado somente de um Homem Velho, né? Mas eu já adianto para vocês que ele estava procurando o Metron. Aí depois até o Constantine descobre que o Ouro ele acabou sendo derrotado e derretido, mas ainda poderia ser útil. E o Metron ele estava banido da Terra, mas o Constantine só queria, na verdade, a cadeira, né, a cadeira Mobius emprestada. Então, pulando toda a história e chegando no dia do casamento, então começa o ataque das Casas dos Titãs, da Justiça e a Casa do Amanhã, né, que seria a Casa dos Vilões, e logo de cara já temos algumas perdas. A Superwoman, né, a antiga Mulher Maravilha, mata a atual Mulher Maravilha, que era, né, sua protegida, a Donna Troy, e depois, logo em seguida, a Diana acaba morta pelo Capitão Átomo. Aí o Superboy, a Mary Marvel Jr., assim como grande parte da Liga da Justiça, dos Titãs e dos Supervilões, acabam todos mortos nessa batalha. O Capitão Marvel, que na batalha estava só realmente enrolando, estava meio que seguindo justamente o plano do Constantine de não usar sua força e ficar meio de fora dessa luta. Enquanto isso, a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr. aproveitam toda a luta, a distração e fogem para o espaço para finalmente viver
a vida deles de amor, e até a Supergirl vai com eles, né, com a forma de desespero também. Então, ao final dessa batalha, só sobra basicamente o Superman e o Capitão Marvel, já bem cansados, bem desgastados, quando finalmente chega a invasão alien via teletransporte Zeta, que seria um exército de Tanagarianos, de lanternas, de marcianos também, justamente com o restante das casas da Liga, Titãs, Casas dos Mistérios, que não conseguiram ser recrutados antes. O Superman começa a se preocupar, mas sabe que ao lado dele tem o Capitão Marvel, então eles têm uma chance, né, de derrotar todos. Mas aí que vem a principal revelação dessa história. O Capitão Marvel é revelado ser, na verdade, o Caçador de Marte disfarçado. E é dito que o verdadeiro Billy Batson está morto há muito tempo. E aí que começa a explicar toda essa história. O Capitão Marvel desse futuro era o único dessa família Marvel que ainda se transformava em Billy, né, para viver sua forma real. A Mary Marvel e o Fred só usavam suas formas de heróis há muitos anos. Mas não se sabe o porquê, o Alan Moore ainda ia explicar isso, o Billy Batson ele não envelhecia mais fisicamente. A sua mente já era uma mente de um adulto, mas o corpo era de criança. Isso o deixava frustrado, porque ele tinha problemas de adultos, inclusive problemas sexuais, mas com um corpo de criança ele não conseguia fazer sexo. E depois até ele criou interesses por BDSM, outros fetiches mais assim, para tentar, né, sanar toda essa frustração sexual que ele tinha. Então, em uma certa noite, o Billy foi para um bar e conheceu uma garota e lá eles foram para o quarto. Vocês estão lembrados que eu contei isso antes, né? E lá ele estava todo amarrado, né, inclusive amordaçado, aquelas coisas de BDSM mesmo, e achando que ia ter uma noite de prazer, mas foi quando a garota se revela ser o Caçador de Marte, inclusive começa a enforcar o Billy. E como ele estava amordaçado, ele não conseguia falar a palavra Shazam. Então, o Caçador de Marte, após matar ele, ele usando a sua invencibilidade, né, conseguindo atravessar paredes, ele sai do quarto e assume o corpo de Capitão Marvel e fica vivendo na Casa do Trovão até o dia D do casamento e de toda a guerra. Então a história anteriormente não era um anão, era uma criança, né? Porque ninguém achava que uma criança estaria num quarto, né, com coisas sexuais e tudo mais. E foi por isso que o Caçador de Marte transformado ficou assustado com o isqueiro do Constantino quando ele foi conversar com ele e contar todo o plano. Agora uma pequena pausa aqui. Alguém ainda vai falar que o Reino da Manhã é uma cópia dessa história? Cara, na minha opinião não tem nada a ver. Acho que alguém falou que parecia, porque tinha futuros, porque tinha Capitão Marvel, Superman assim no futuro, mas não tem nada a ver. Tem umas horas que parece mais com o Injustice do que o próprio Reino da Manhã. Mas com o fim do flashback e após ver tudo isso, o Superman fica puto e mata o Caçador de Marte com sua visão de calor e parte para cima dos aliens. Só que ele não esperava que dentre esses lanternas verdes estaria o Soldaniat, né? Como eu falei, é um Daxamite, tem os mesmos poderes do Superman e ainda tinha um anel de poder. Portanto, o Superman acaba morto nessa batalha. E esse, teoricamente, seria o fim dessa história, né? Que, no caso, os aliens queriam formar um novo governo para a Terra, né? Um governo pacífico. E assim, fica meio estranho, mas, pô, cadê o plano do Constantine? Ok que ele conversou com Ada Strange, né? Para chamá-los para a batalha, mas ele parece ter um plano bem maior. Cadê ele? O que é que deu esse plano dele? É nesse instante que alguns heróis seguidos pelo Batman e recrutados também pelo Constantine começaram a atacar os aliens, a maioria deles usava uma armadura de ouro, que justamente foi o ouro derretido lá pelo antigo membro dos Homens Metálicos, e com essa armadura os Lanternas Verdes não teriam poder, né? Porque o ouro é amarelo, né? Então não tem força contra o amarelo. Enquanto isso, o Constantine ele tinha feito um pacto com o Metron, ele pegou a cadeira Mobius, ele foi lá para Qward, né, no universo de antimatéria, e lá também ele fez um acordo com os armadores de Qward, que em troca de deixarem a Terra e seu sistema, né, solar todo em paz, o Constantine daria o segredo do tubo de explosão para os Qwardianos, né, para usar toda essa tecnologia. Então assim, os armadores de Qward, eles invadem a Terra e começam a lutar contra esses aliens, né, que batem em retirada. E ficamos sabendo finalmente o que era esse plano do Constantine, que sempre foi deixar a Terra com o mínimo ou nenhuma pessoa com poder possível, né, no caso. Porque assim, se a pessoa com poder pode ter deslumbres de Deus e criar um novo governo ditatorial. Isso muito bem podia acontecer com os aliens também. Então,
ele queria que as pessoas da Terra voltassem a ter poder, né, no caso de governar o próprio planeta. E para finalizar, talvez você esteja se perguntando para que serviu esse plano do Hip Hunter de voltar ao passado e alertar o Constantine daquele ano de 87. Eu confesso que eu não entendi direito, não fica claro nessa revista. A minha teoria é que talvez, se o Constantine conhecesse essa moça no final do ano de 87, que seria o amor da vida dele, seria um dos momentos chaves que esse evento ia se desenrolar e acontecer todo esse futuro. Então, se ele deixasse de conhecer ela, talvez esse crepúsculo dos super-heróis não aconteceria. O Hip Hunter traz até uma carta do Constantine desse futuro para o seu eu do passado. O do passado lê a carta, fica puto, né, de perder o amor da vida, mas vai fazer esse sacrifício pelo universo DC. Bom, pessoal, deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa história, deixa o like também, me fala se você gostou, se gostou dos plot twists, se não entendeu alguma coisa, comenta aqui que eu converso com vocês. Se você ainda acha assim que o Reino do Amanhã é uma cópia dessa história, eu realmente não acho, mas vocês podem ter a opinião de vocês, tudo aqui é subjetivo, certo? Então é isso. Deixa o like, compartilha com os amigos. Eu acho que é uma história que nunca foi meio que destrinchada, pelo menos eu nunca vi a pessoa explicando, contando os detalhes. Então, divulga aí o canal para os amigos de vocês, para o pessoal e tudo mais. Bom, é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. E valeu!